Cara, empresa familiar, pra você mexer em cultura, pra você mexer em pessoas, é um negócio muito difícil. Porque normalmente é o tio do vizinho, normalmente é o, poxa, meu querido, tem muito padrinho dentro da empresa. É muito difícil. Então, assim, algumas vezes você precisa dar um vai ou racha. Na minha maratona, eu acho que eu tô no quilômetro 2. Ainda falta 40 e eu tenho que aprender muito nessa jornada. Ainda mais agora com essa mudança do planeta, a gente tem que aprender cada vez mais, porque o que eu aprendi há 20 anos atrás provavelmente não vai servir pra hoje. Olha, um negócio bem sucedido, default, base, lucro. Não tem jeito. Se você tem um negócio com Senão vira ONG. E mesmo ONG tem que ser ONG bem sucedida, né? Mesmo ONG tem que Se não pagar. prestar conta, né? A ONG tem que se pagar. Então, a primeira coisa é lucro, é sobrar dinheiro. Porque se não sobra dinheiro no final do mês, cara, você pode estar fazendo um trabalho maravilhoso, mas não é um negócio bem sucedido. Se o cara não for bem sucedido, não contrata ele não, tá? Se o conselheiro seu tá pobre, tá ferrado, não tem uma carreira só, pelo amor de Deus, não contrata o cara. Então você tem que fazer uma pesquisa pra ver se você não tá levando gato pro lebre. Porque tem muita gente errada aí, né? Pessoas bem-sucedidas não pecam pelo exagero. Ninguém tem que sair por aí vestido feito uma árvore de Natal. Gente bem-sucedida gosta de quê? Simplicidade, eficiência e o que? Versatilidade. Minha segunda pele, tá? Minimal Club. Minimal Club começou com camiseta, depois foi pro portfólio completo. 90% das vezes que você olhar pro Padrinho no estilo básico, sóbrio, bem vestido, eu tô de Minimal Club. E se você também quer participar dessa onda de Minimal Club, o minimalismo já não é só mais uma moda, ele é um estilo de vida. Se você quer participar, vai lá, www.minimalclub.com.br, coloca o cupom PADRINHO. Se você colocar o cupom PADRINHO, você vai ter descontos especiais. Minimal Club, patrocinador aqui do podcast O Padrinho. Pode ter certeza que você vai estar bem vestido, sóbrio, elegante, a cara do Padrinho Podcast. E aí, galera do Padrinho Podcast, mais um episódio. E se você é empreendedor, você não pode perder esse episódio. Eu tô com um cara aqui que começou super jovem, ele ainda é jovem, ele é um empreendedor que montou a empresa, ele realizou um equity, vendeu parte dessa empresa. Hoje ele dedica a vida como investidor e conselheiro, apesar da pouca idade. E vai até começar com um projeto novo aí de um podcast super ousado, mas ele tá aqui para conversar comigo e mostrar como é a vida de um jovem empreendedor que atingiu sucesso numa idade até comparada para o brasileiro bem novo, entendeu? Aliás, ele começou muito jovem, né? Mas aí ele atingiu esse sucesso bem novo e aqui, Padrinho Podcast, é só gente que faz e realiza. O nosso papo é sobre sucesso, é sobre poder, é sobre dinheiro, sim, é sobre fazer acontecer. E hoje eu tenho aqui meu amigo João Roberto. Você sabe que isso é o nome de uma música da Legião Urbana? Sei. 16 o nome da música. 16 o nome da música, é isso aí. Entendeu? Meu amigo, bem-vindo. Obrigado, Lázaro. É um prazer, é uma honra estar aqui com você. Poxa, eu já conheço o Lázaro já há bastante tempo, né? Tem mais de um ano que a gente se conhece. O Lázaro é meu mentor. Exatamente. Então, é uma honra Esqueci de falar isso. É. Ele é meu mentorado. Isso. E olha que coisa bacana, né? Ele me ligou um dia e falando que queria receber uma mentoria, eu falei com ele, cara, mas qual o seu business? Ele falou, Lázaro, hoje eu quero ser conselheiro. E quando eu sentar numa mesa de conselho, eu quero sempre ter as respostas certas. E eu gostaria de poder consultar você nisso. Isso é sabedoria. Eu quero ter as respostas certas. Eu quero contribuir com a nova profissão. Exato. Então eu quero ter um mentor. Eu falei, cara, isso é sabedoria. E ele usa pouco, gente. Você acredita? Eu falo com ele, eu que tenho que falar com ele. Meu irmão, você sumiu. Ele, porra, vida corrida e tal. É verdade, realmente. Mas o pouco é muito bem usado, né? Quer dizer, o pouco fez muita diferença pra mim. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer também por isso. Tamo junto, cara. Então, era impossível não falar contigo, porque pensa assim, cara, o pouco que eu conheci você, eu conheci profundamente, porque você me contou a história inteira. Então, a sua história é um exemplo para esses caras. Porque a maioria das pessoas que me assistem aqui não nasceram com recursos. O João Roberto também não nasceu nadando em recursos, né, João? Nadando não, É isso aí. Ele começou um business do zero. Foi uma startup, literalmente. Exatamente. Então, antes da gente começar a falar do business, cara, me conta, quem é João Roberto? Tá bom. Então, assim, é difícil resumir, né, em pouco tempo, mas eu sou empreendedor, de fato. Então, assim, sempre tive meu negócio. Comecei meu primeiro negócio ainda na faculdade, com 19 anos, sem querer. Assim, como é que aconteceu, né? Eu, nos 2 primeiros períodos, na verdade, nos 4 primeiros períodos da faculdade, nos 2 primeiros anos, era proibido estagiar, porque era integral. Então, eu precisava ganhar um dinheiro, comecei a dar aula particular.
Só que o negócio foi crescendo, crescendo, comecei a passar para amigos e comecei a cobrar uma comissão no meio. E aí, quando eu vi, eu tinha 300 professores dando aula no Rio de Janeiro. Peguei um market share importante, né, das aulas particulares do Rio. Isso foi em 2009, então tem bastante tempo. Market share do Rio, mas era Tinha 21 anos. Eu tinha 19 anos. 19 anos. 19 anos. E aí, o que aconteceu, na verdade, né? Na época, você não tinha essa facilidade que você tem hoje com meio de pagamento, com online. Mal tinha Skype na época, né? Então, os professores, eles iam até a casa do aluno, recebiam o dinheiro num envelope, lacravam e deixavam no escritório. Era assim que funcionava o negócio. Era outra realidade. E caía a confiança, tinha que confiar nos caras, né? Tinha que confiar, O número de assaltos no ônibus subiu bastante nessa época pra gente. Mas isso já estava sendo contado. Já estava no contado o resultado. Já estava na PDD. Já estava na PDD, exatamente. E então comecei aí, e aí cresci e tal. Mas eu vi que não era um negócio muito escalável, principalmente para a época, né? E aí foi quando o Grupo Visagio me fez um convite, né? Uma consultoria grande. Se eu não me engano, ainda é a maior consultoria brasileira hoje, né? Brasileira. Para abrir uma escola de negócios no grupo, numa empresa do grupo chamada IEG, na época, né? E aí não existia nada e eu, cara, com uma sede de criar coisa grande, escalável, fui para lá, criei. E aí, em pouco tempo, em 2 anos, já era a maior área do IEG, dessa empresa do grupo, que era focada em pesquisa de mercado. Então, a gente cresceu pra caramba. E aí, foi o momento que eu falei, cara, eu preciso ir pro online, né? Isso foi em 2016. Falei, olha, o online tá crescendo e tal, mas em 2016... Você ficou de... Primeiro, você começou em 2009, 2009, escalou. isso, Aí a IEG, isso. você foi em que ano para eles? 2012. 2012, Exatamente. legal. Em Aí, 2016 já era maior? já era dentro maior deles. dentro do IEG, exatamente, dentro do grupo lá do IEG. E aí a gente inclusive comprou a parte da Visagem, enfim, ficou independente e tudo mais. Mas aí o que aconteceu? Eu queria ir para online. E eu falei, cara, só que na época, né, o IEG ele era muito focado para cursos corporativos e na época a educação online era totalmente diferente do que é hoje. Vocês lembrarem de 2016, havia um preconceito muito grande. Tal. E eles falavam o seguinte, cara, a gente não vai para online, senão vai pegar mal. Vai queimar a gente, vão achar que a gente está fazendo cursinho online. Na época tinha um preconceito muito grande. Também a educação online nessa época, para quem não lembra, era o cara ficava no YouTube gravando um vídeo de frente para a tela e falando alguma coisa. Exatamente. Porque em 2016, a PUC Rio Grande do Sul me chamou para começar os EAD deles e eu tinha que gravar a aula. Foi a primeira universidade que tinha uma sala normal de MBA, com 40 alunos, com 30 alunos, e eles gravavam aquela aula e levavam a universidade para dentro da casa do aluno, e não videozinhos de internet, que realmente, até essa data, era meio tosco, não sei se é assim Era que pode tosco, falar. era tosco. Era tosco, isso, né? totalmente tosco, é isso, exatamente. E a PUC do Rio Grande do Sul, inclusive, é um grande benchmarking para mim. Eu admiro muito o trabalho que eles fazem. É muita coisa também do que eu fiz, eu me espelhei neles, então é muito legal você ter falado deles. Assim. Para mim, é uma das melhores empresas de educação do Brasil hoje é a PUC do Rio Grande do Sul. E aí, cara, eu conheci um médico que trabalhava com saúde mental, psiquiatra, e ele falou, cara, tô indo morar nos Estados Unidos e eu não posso clinicar lá, quero, enfim, abrir um negócio que eu possa trabalhar à distância. E eu falei, cara, olha só, a gente pode criar um negócio extremamente lucrativo, rentável e com impacto social imenso. E aí foi a hora que eu pedi as contas no IEG. Eu já era diretor, estava muito bem lá, ganhando dinheiro, e para começar o negócio do zero. Então eu parei tudo, né? Até conversei com a minha esposa na época, falei, cara, ela falou, não, mas você tá tão bem lá, você tá crescendo, olha o que você fez, tá ganhando bem de diretor. Isso eu tinha 25 anos, talvez, alguma coisa assim, 26 anos. E aí, eu tinha 25 anos, exatamente, tinha 25 anos. E aí, cheguei lá, poxa, será que vale a pena? Será que faz sentido e tal? E aí eu falei, cara, não sei se faz sentido financeiramente, mas é isso que eu sei que é isso que eu quero fazer. Eu quero criar um negócio online escalável com impacto social. E aí que a gente começou o negócio, em pouco tempo se tornou a maior escola de saúde mental da América Latina, que é o CBF Miami. Lembra que meu sócio foi morar lá, então ele gravava de lá. E ele realizou o sonho dele. Ele realizou o sonho dele. Morando lá, ganhando a remuneração dele e trabalhando. Exatamente, trabalhando. Então, realizou o sonho dele e vendi essa empresa em 2022, né? Vendi essa empresa no final de 2022, vendia o controle e tal. E aí, enfim, a partir daí eu comecei, foi quando a gente, né, pouco depois, eu fiquei 1 ano como CEO do grupo, num período de transição. E aí depois eu falei, cara, e agora o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer agora? E aí que veio a nossa conversa, e aí foi onde o Lázaro também me ajudou bastante. E aí foi onde eu vi que eu queria ajudar pessoas a fazer a mesma coisa, né? E um dos caminhos era conselho. E foi aí que eu comecei a pegar conselhos. Enfim, resumindo muito, quem é o João Roberto, acho que deu uma resumida. E hoje o João também, conta para essa turma aí, antes de eu começar a te fazer um monte de pergunta aqui, o João hoje, ele está na cadeira de conselho, mas ele também
tem uns negócios que ele investe na área de educação. Sempre na área de educação, João? Não, aí Não, é que tá, né? eu diversifiquei. Então, vamos lá, conta pra turma aí o que você faz. Porque eu lembro que você tem um negócio que eu achei muito legal. Aham, Eu até pensei, falei com os sócios de trazer para dentro do nosso negócio. isso. Está, inclusive, na nossa próxima pauta de reunião de conselho lá, para a gente trazer para dentro do negócio, que é o lance da área jurídica. Exato, exato. É, Então, esse foi o de educação que eu criei, tá? sim, Chama-se LMI, Law Masters Institute, né? O é. LMI, na verdade, foi uma iniciativa para que a gente conseguisse democratizar a educação de direito de qualidade, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente tem professores fantásticos na nossa equipe, tem desembargadores fantásticos, a gente tem ministro do STF também como professor. Então, são cursos realmente top de linha, tá? E a gente faz um modelo escalável. Então, a gente consegue levar esse conteúdo de qualidade para todo mundo que quer assistir, tá? E aí você consegue, inclusive, condições financeiras ótimas também para quem não tem condições financeiras para fazer esses cursos. Porque a gente sabe que advogado, a gente tem muitos advogados no Brasil, né? A gente tem mais de 1 milhão, se não me engano, de advogados no Brasil. E esses advogados, muitos deles não têm capacidade financeira de pagar cursos com professores tão bons assim e não conseguem se qualificar da melhor maneira. Então a nossa ideia é justamente fazer isso. Então realmente hoje é uma das empresas ali que eu considero na matriz de produtos uma estrela, assim. E o que mais? O que você Então, está fazendo? Conta aí um pouquinho antes de eu começar aqui dos conselhos e tal. tá, vamos lá. Assim, vamos lá. Então eu invisto em empresas hoje. Então, como eu falei para você, eu diversifiquei. Então eu tenho investimentos desde franqueadoras, assim, eu tenho franqueadora de empanada, franqueadora de marca de fightwear, por exemplo, a Venom. A Venom é a patrocinadora oficial do UFC, né? Então a gente abriu agora uma franqueadora importante de luta, né? De marca de roupa de luta, kimono, luva e também lifestyle e tal. O André, que é o dono, é um grande amigo também. A gente está, inclusive, para montar um conselho lá, né? Assim que ele conseguir um tempo aí, né, André? Vamos montar isso aí. Então, o André é isso. Eu tenho também investimento em empresas. Por exemplo, eu tenho uma plataforma para psicólogo, tá? Que eu investi lá atrás, na verdade, né, numa plataforma para psicólogo chamada Sintropia, que basicamente O nome é bom, hein? é bom, né? Sintropia, né? O que acontece? Hoje o psicólogo na consulta, ele tem várias ferramentas diferentes. Ele usa o Dropbox para mandar arquivo pro paciente, ele tem o Word para anotar suas consultas, ele tem o Excel para gerenciar financeiro, ele tem um monte de coisa. A ideia é que essa entropia, né? Ou seja, esse caos, se transforma numa sintropia, que nada mais é do que a ordem, o oposto da entropia, num lugar só que é o sintropia. E é uma empresa que já nasceu com IA. É um software que já nasceu com IA. Isso faz muita diferença, tá? Por quê? Olha só que interessante, Lázaro. Como é que as empresas hoje que já existem estão usando IA nos seus softwares? Eles criam features, criam funcionalidades com IA. Como essa empresa já foi criada com IA, a IA já está incorporada nela, então a IA já lê os logs dos usuários, já faz a análise, já propõe melhorias em features atuais e novos features, já escreve o código e já manda para o desenvolvedor sênior para ele validar ou enfim, verificar ou ver se faz sentido ou não para ir para a implementação. Então, a empresa ela quase que trabalha sozinha, né? A nossa equipe hoje de desenvolvimento, se eu disser aqui, ninguém acredita. É extremamente enxuta. Por quê? Justamente porque você tem uma IA já integrada, já nasceu junto com o software. Ontem, eu estava no podcast Roy Hunters e me fizeram a pergunta. Eu tenho uma opinião, eu queria ouvir a sua. Claro. Você acha que a IA ela vai tirar o emprego das pessoas? E se sim, quais níveis? Tá. Antes de mais nada, a primeira coisa que vai acontecer é a IA não vai tirar o emprego das pessoas. A IA vai tirar o emprego das pessoas que não sabem usar IA no seu emprego. Então, esse é o ponto número 1. Primeiro movimento é esse que está acontecendo. Tá? Então, com a IA você é muito mais produtivo, você entrega muito mais. Então, se você não está estudando IA nesse momento, como usar no seu trabalho, Comece. comece, porque aí você vai perder seu emprego para quem sabe usar. Então esse é o primeiro ponto. Aí você vai para a segunda pergunta. Lá na frente, a IA vai substituir empregos? Eu acho que sim, a IA vai substituir empregos que existem hoje, mas as pessoas, os cargos que existem hoje também vão mudar para outros cargos diferentes. Então o que você vai fazer você vai tirar um trabalho pouco intelectual, vamos dizer assim, e transformar isso num trabalho mais intelectual, na minha visão. Tá? Então, eu trabalho com educação e saúde, né? Uma pergunta que eu sempre recebo. Poxa, vão substituir os médicos, a IA vai substituir os médicos, a IA vai substituir os professores? Eu acho que não. Não vai substituir, tá? Por quê? Porque existe um fator humano, principalmente na educação, né? Um fator humano com habilidades, por exemplo, como empatia, habilidades que a IA não vai conseguir E entregar. outra coisa, meu irmão, por mais que você tenha um cérebro inteligente, o cérebro ele pode até tentar copiar tudo, mas a experiência de 30 anos, da vivência que você teve, Exato, ela é única. é única. Eu falo, a IA hoje já lê um DRE, mas ela não lê como Lázaro, porque Exatamente. ela não viveu como eu vivi,
E eu critico até. Às vezes eu estou na reunião de conselho, já chegaram perto de mim, um dos donos, com a leitura do DRE feita pelo IA. E eu falei, ele está errado. Tá isso. Isso aí não é do seu business. Isso é ele é genérico. Ele lê um DRE de uma indústria igual ele lê o DRE do serviço, de uma mineradora. Ele lê os indicadores básicos e se tem alguma variação, por bem ou por mal, ele sabe o que acontece na variação, mas cada setor tem sua especificidade. Exatamente. E aí a experiência vai contar. Perfeito, exatamente. E eu vou te falar um negócio. Dentro do seu raciocínio aí, antes de a gente passar para baixo, que você respondeu uma coisa que eu concordo, que aí você me fala se eu estou certo, se eu estou errado, se faz algum sentido. O que eu penso? A IA, ela, no momento agora, ela vai substituir, por exemplo, um call center que faz SDR. Tá. Porque aquela ligação básica demais, do humano básico demais, ela pode substituir nesse momento. Um SDR de vendas complexas, ele já não consegue e principalmente high ticket, ele não consegue substituir porque o interlocutor do outro lado, eu, por exemplo, eu quero comprar um negócio high ticket, eu vou fazer perguntas específicas, eu não quero respostas padrão e muito menos resposta que não seja muito individualizada na minha necessidade. Então eu acho que aí ele não faz hoje, pode ser que no futuro faça. Com certeza. Vai sofisticando, né, meu? Vai fazer daqui a pouco, eu penso assim. O cara que está aqui no topo, os C-levels da vida, diretores, presidentes com muita experiência, que até um tempo atrás, gente, até a década de 90, todos os presidentes de empresa tinham mais de 60 anos. Eu peguei uma onda que começou a surgir um monte de CEO jovem. E esse CEO jovem fizeram um monte de merda. Aí hoje voltou a ficar velho. Hoje a média etária de um CEO é acima de 55 anos. Exato. Estes caras, por terem experiências muito grandes, eu acho que eles têm que se entregar a IA. Por exemplo, eu parei de usar HP. Eu demorei 5 anos para ficar bom para usar HP, velho. Usei por 30 anos. E agora eu parei porque o GPT me dá a conta em 1 minuto. Para que eu vou ficar lá? Caraca, eu passo a fórmula para ele. O que eu preciso, ele me dá a resposta. Eu quero antecipação de dívida, eu quero alongamento de dívida. Se eu falar taxa, falar o banco, falar a data do contrato, ele me dá exato. Exatamente. Então, eu mudei a ferramenta. Exato. Esse C-level, se ele usar a ferramenta certa, ele não perde emprego. Agora, essa massa do meio também, que ela não tem tanta sofisticação e que hoje as empresas precisam muito dela. Sim. E ela tem um salário de 15 mil, 20 mil, 12 mil, que fica caro para a empresa. Uhum. Só que eu já estou vendo IA fazer essas contas, fazer essas coisas. Uma área de controladoria, por exemplo, se eu tiver 2 pessoas, eu vou conseguir fazer tudo através de IA. Hoje, uma área de controladoria de uma empresa grande chega a ter 20. Exato. Chega a ter 15. Eu acho que não vai precisar de 15, 20, porque se eu tenho os indicadores sistematizados, uma IA vai me dar isso muito mais rápido, não vai precisar daquele cálculo humano. Exatamente. Não é isso? É isso. Exatamente, Lázaro, concordo 100% com você. Assim, vou até dar um exemplo real aqui, tá? Uma das empresas que eu investi, como eu falei aqui, é uma financeira que é dos maiores escritórios da XP hoje no Brasil, chama-se RJ+, né? E ela é muito complexa porque ela é uma holding financeira, então ela tem uma parte de crédito, com consórcio, etc. Ela tem uma parte de assessoria de investimento, ela tem uma parte de seguro, ela tem de câmbio. Então você não consegue criar um SDR, por exemplo, para entender as necessidades financeiras de uma pessoa, a vida da pessoa inteira, para você conseguir propor para ela uma solução financeira, um life planning, alguma coisa do tipo. Então, como é que a gente resolve isso? A gente pega o SDR básico e o objetivo do SDR não é converter aquela pessoa, porque ele não vai conseguir, é marcar reunião. Tá? E aí a gente fez um teste e ele marcou em um dia 70 reuniões. Ou seja, esse trabalho que antes era feito por um humano, esse cara está fazendo melhor. Está fazendo melhor. E o que a gente fez? Aumentou o número de vendedores, de assessores, né? De pessoas que fazem a conversão. Por quê? Porque você conseguiu marcar mais reuniões. Aí o cara, ele entra no segundo tempo. Ele entra no segundo tempo. Ele não precisa daquele primeiro tempo básico que antes ele gastava tempo para fazer, que não era talvez o core dele. O core dele, cara, é olhar para a finança do cara, olhar para a vida do cara e fazer um life planning, um planejamento da vida financeira daquele cara. Qual é a situação de vida dele hoje? O aumento da boca de funil tá vindo da inteligência artificial. É isso, exatamente. Só que aí esse cara que entra depois, ele também tem que ser um pouquinho mais sofisticado, não? E tem que ser mais sofisticado. Tem que ser. Que a gente chama de closer, né? Ele tem que ser mais sofisticado. Tem que ser mais sofisticado. Aí, ó, gente, esse raciocínio lógico é legal. Eu aumento a boca do funil através de uma IA muito mais acurada, não aquele chatbot horrível. Não pode. Tem que ser treinada com um chat já feito daquela empresa, tem que ter a linguagem da empresa. Isso é outra coisa. Sim. Não é um chat genérico do chat GPT. Não é isso. Entendi. Senão ferrou. E aí, o closer, quando ele entra no segundo tempo, ele já tem que ser um cara mais sofisticado para ele não perder aquelas 70 ligações. A outra coisa que é legal você falar aqui. Você falou que
uma inteligência artificial começou a marcar 70 por dia. E quando era humano, era quantas por dia? Muito menos. Eu não tenho dado exato aqui, mas menos da metade. Menos da metade. Menos da metade. Ou seja, você dobrou a produtividade de boca de funil. Sim, por quê? Porque você consegue atender a mais gente. Né? É isso. Esse é o raciocínio. Que Você maneiro. escalar essa boca do funil. É isso. Então, acho que a gente, de uma forma diferente, a gente pensa parecida. A IA vai desqualificar algumas pessoas, vai dar emprego para outras. E aquele cara que tiver um conhecimento específico, que ele for um expert na área dele, um médico, um advogado, se ele se juntar, ele vai ser até mais produtivo, mas ele não perde o emprego dele. Não perde. Foi aquilo que você falou. Uma IA consegue ler o contrato, mas ela não lê como um advogado da área. Então, não é mais Você sabe que a Revolução Industrial lá atrás, inclusive a revolução na área de transporte, todo o transporte, década ali de 1800, era feito por tração animal. Depois ele foi por tração a combustão. Quando veio tração a combustão, o que aconteceu? Aqueles caras que pilotavam carroça perderam o emprego. Só que aqueles que prepararam, eles começaram a pilotar a máquina. E como ele começou a pilotar a máquina e o negócio ganhou uma escala maior, houve, por ter uma abrangência maior, muito mais piloto de carro, motorista de carro do que de carroça. Perfeito. Então, e mais bem remunerado. Perfeito. Ou seja, de uma forma geral, a sociedade ficou mais bem remunerada e houve uma evolução no transporte do Brasil. Perfeito. Eu acho que a sociedade vai ficar mais rica com a IA. É isso. Eu concordo. Lá atrás, porra, era depois da combustão, hoje já tá no elétrico e é aquele negócio, né? Outro dia eu tava conversando com um cara que é especialista, ele fala, cara, no Brasil tá começando a ter um problema que o carro elétrico não tem recompra, né? Aí a gente tem um problema, mas o carro elétrico, que é mão de obra, por exemplo, Uber, é um benefício enorme. O agronegócio, um monte de máquina elétrica, gastava diesel pra caramba, hoje tá na bateria, é um belo do negócio. Porque o cara que usa, a partir do momento que o elétrico seja uma ferramenta de trabalho, você preocupa pouco com a recompra, porque ele sofre a depreciação do business. Exato. Exceto as locadoras de veículo, que voltaram atrás para a gasolina, mas voltaram por quê? Trocaram todo mundo para o elétrico. Ok. E boa parte do EBITDA de uma locadora de veículos é a venda do ativo. Sim. Quando você foi vender o elétrico e não tinha valor, então você perdeu aquele ativo, então elas voltaram para a gasolina. Mas tirando esse caso, de cabeça que eu sei, todos os outros viram benefício. Porque o elétrico gasta muito menos, você tem muito mais efetividade, você sofre a depreciação e dentro da sua empresa você está pouco preocupado com a revenda dele. Exato, Você exatamente. está preocupado com o uso e a economia que ele te gera. Com o OPEX, né? É, com o OPEX, entendeu? Então, e ele é ótimo para o OPEX, ou seja, o agro está se beneficiando muito de máquinas elétricas. Com certeza. Essa é uma evolução que eu acho, isso aí nós estamos falando da evolução da máquina pela máquina. Isso. A IA é o homem pela inteligência. Exato. Exatamente. Concordo plenamente. Evolução do homem pela inteligência. Né? Inclusive, uma outra empresa que eu investi também, que eu não falei aqui, chama-se Templo, que é uma empresa só de IA. Né? Então, o dono da empresa, se chama Herman, ele está na ponta da discussão tecnológica de IA e tal. E um dos motivos pelo qual eu investi é para que eu esteja por dentro dessa discussão também. Então, eu faço parte do conselho hoje, da empresa, do conselho consultivo, e lá eu consigo entender o que está acontecendo, para onde está indo, porque, mais uma vez, eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Quem não estiver olhando para isso agora, aí sim vai perder o seu emprego, em breve. Em breve. Já tem uma empresa, enfim, não vou falar o nome, mas uma grande empresa, se vocês pesquisarem, vocês vão saber quem é, que no processo seletivo, a pergunta não é mais, sei lá, seu currículo, a pergunta é assim, por que a IA não pode fazer seu trabalho? Se você não souber responder, ela manda você embora. Por que a IA não pode? Por que eu não posso fazer o que você faz hoje com o seu trabalho? O que você faz hoje? Ah, é isso aqui? Então me explica por que a IA não pode fazer, senão você está fora. Entendeu? Então, assim, isso já está acontecendo, é real. Então, você tem que, na verdade, mostrar que você usando a IA entrega muito mais do que se você não souber usar a IA. Isso vale para qualquer profissão. Deixa eu fazer uma pergunta. O Grupo Optimize, né? Ele criou agora o Optimize Tech. Com uma sociedade aí com a Page, tá aí, apareceu a Page, ela é sócia nossa no grupo, na área de tecnologia do Grupo Optimize. E a gente está desenvolvendo numa inteligência artificial, a gente já comprou Sobata, ele vai estar até aqui com a gente, ele andou comprando um monte de hardware, sei lá como é que chama, e ele está desenvolvendo, ele falou que vai criar, ele falou que vai demorar um pouco. Ele vai conseguir desenvolver a inteligência artificial do Lázaro. Ele está colocando lá dentro. Legal. Meu livro. Ele está colocando lá dentro todas as entrevistas que eu participo, podcasts, e ele está querendo que eu faça análises financeiras, análises da cadeia de supply chain, análise de venda e marketing, com tudo que eu aprendi gravado para ele jogar lá dentro. Legal. E ele falou que baseado nisso, a IA consegue falando assim, segundo Lázaro,
A análise desse DRE é essa. Aí Não genérico. Você acha que a capacidade é isso? O Sobata falou comigo, me dá um tempo, não vai ser hoje. Mas você vai fazer uma análise aqui na minha frente e a sua IA, depois que você fizer, longe dela, ela vai vir e vai fazer igualzinha. Vai, na verdade você falou que Você acha que vai? a IA pode fazer segundo o Lázaro, mas a IA pode fazer o Lázaro falando também. Também. Então você pode falar aqui, ela vai falar igualzinho do lado, sem você saber que ela tá falando ali do lado. Tá? Então você hoje já consegue clonar a voz, você hoje já consegue clonar avatar, que a gente chama, né? Clonar avatar, você já consegue treinar a IA assim. Quanto mais material você tiver, melhor, para pensar como aquela pessoa. O nome disso hoje é clone, se chama clone. Eu devo ter de material, sei lá, 10 mil páginas, muito mais. E ele falou o seguinte, você tem que criar todo dia a página e me dar. Isso. Ele falou, todas as vezes que você for fazer uma análise de uma empresa, nós vamos gravar essa análise. Você vai ficar lá falando e nós vamos gravar tudo isso e vamos alimentando ele. Sim. Nós vamos alimentando, porque daqui a um tempo eu vou conseguir interpretar de acordo com a sua experiência. Vai chegar nesse nível, João? Vai chegar, sem dúvida nenhuma. Vai chegar. Bruxaria, porra. Bruxaria. Já tem pessoas que fizeram isso com personalidades. Com Steve Jobs, enfim, você já consegue acessar isso hoje. Isso vai ficar muito melhor daqui a pouco. Mas hoje já dá pra fazer algo muito bom. Já dá pra fazer. Maneiro. Porque quando surgiu essa ideia lá dentro, qual um dos grandes gaps que eu tenho? As pessoas querem que eu faça. Mas eu tenho um sócio que tem 30 anos de experiência, tem isso, tem aqui isso. O grupo faz isso e falou, eu não quero grupo, quero você. E eu não tenho como atender. É claro. Eu não tenho como atender. Mentoria igual a do João hoje, eu tenho 5 pessoas e já avisei que assim que acabar, a gente vai ter só 3, 4. A gente não vai ter, porque eu não tenho tempo para isso mais. Claro. E, poxa, e é tão difícil você transferir essa autoridade para alguém, mesmo que esse alguém tenha vivido muito parecido. Pô, eu tenho um sócio que trabalha comigo há 25 anos. E eu falo, meu irmão, esse cara trabalha comigo há 25 anos. E esse cara consegue fazer uma análise tão boa quanto a minha. Sabe o que o cliente fala? Não quero. Então, talvez se a IA consiga ajudar isso, e a ideia do Sobata é isso. Ele falou, cara... Assim, porque você falou que tem uma trajetória de vida muito parecida, talvez, mas eu acho que mentoria e conselho tá muito baseado em confiança. Principalmente esse nível de mentoria, né, que você faz, que eu faço. Então, assim, é um nível que é confiança. Então, você pode ter uma pessoa também muito boa, trabalhou com você a vida inteira, pensa como você, mas a pessoa que é você. Exato. E você tem 24 horas no seu dia, você tem que dormir, comer. Então, assim, tem realmente... essa questão pode sim ajudar, com certeza. Pode ajudar. Então, vamos lá, João. Começamos aqui, cara. A SBI of Miami, ele é um grupo premium, né, que se tornaram líderes nos seus mercados. Como você enxerga a construção de autoridade num setor tão sensível assim? Porque para você ter sucesso nesse setor, estamos falando de saúde. Sim. Você construiu autoridade ali dentro. Exato. Como é que você fez assim? Você deve ter transferido sua cidade de uma pessoa física para jurídica. Ou não? Mais ou menos. Ou era simplesmente uma transferência de conhecimento e tornar uma empresa maior do que a pessoa? Como é que funciona? Então, vamos lá. A gente começou com esse meu sócio, que é o Dr. Gustavo Teixeira. Ele já tinha, acho que na época, 4 ou 5 livros escritos, pela editora Bestseller, enfim, um dos brasileiros que mais vendeu livro no Brasil. Então, assim, ele já tinha uma autoridade, tá? O Dr. Gustavo Teixeira já era conhecido. Mas a gente, quando começou, a gente precisava transformar a empresa em algo maior que ele, porque a nossa ideia era justamente criar uma empresa, um business, tá? Como é que você consegue autoridade? Como é que a gente conseguiu autoridade nesse momento? Pessoas e marcas de autoridade, tá? Esses dois foram os principais. E terceiro, cara, errando pouco. Porque quando você erra, você perde muito da sua credibilidade, da sua autoridade. Tá? Então, no Brasil, né? No Brasil, exatamente. Sabe, fora, o número de erros pesa tanto quanto o número de acertos, porque, por exemplo, o israelense, principalmente, ele encara isso como um aprendizado profundo, que deixa cicatrizes. Então, se o cara errou 4, 5 vezes, ele sabe que aquele erro não comete mais. Exatamente. O Brasil é uma outra cultura diferente. Outra cultura. Exatamente. Se errou, você tá morto. Exatamente, se errou, você tá morto. Exatamente. Você é ruim. As pessoas pensam que você é ruim, né? É o oposto de tudo que deveria. E isso era muito no meu coração. O erro faz parte do processo. Parte do processo. Exatamente, eu também acredito. O brasileiro não acredita. Não acredita, exatamente. É diferente a cultura. É por isso que eu entendi quando você falou assim, nós temos que errar pouco. Galera, no Brasil eu concordo plenamente. Exatamente. E aí a gente errou pouco. Então, mas esse não é o principal. O principal são pessoas e marcas. Então, a gente já se associou imediatamente, por exemplo, a Harvard. Então, a gente tem a Harvard, a gente tem cursos da Harvard Student Agents, que são cursos feitos pra gente, para os nossos alunos. A gente faz um evento na Harvard, no campus da Harvard University todo ano. Então, a gente
fez visitas a laboratórios importantíssimos da Universidade da Califórnia de San Diego. Por exemplo, o maior pesquisador de genética em autismo do mundo, se chama Alison Mottri, mandou mini-cérebros de crianças, mini-cérebros de autistas, né, que ele monta em laboratório, para o espaço com Elon Musk. Então, ele é um cara, a gente conseguiu fazer uma visita com os nossos alunos lá, ele virou nosso professor. Então, assim, isso é a construção de autoridade. É você fazer um negócio sério, você fazer um negócio com credibilidade e cientificamente correto. Né? Então, você também tem que tomar cuidado na área da saúde, principalmente saúde mental, para não cair nas pseudociências. Né? Então, O que você chama de pseudociências? Pseudociências é tudo aquilo que não tem comprovação científica. Entendi. É simples. Então, tem um tratamento ótimo aqui, sei lá, um tratamento ótimo de floral, por exemplo. Não estou dizendo que floral funciona ou não funciona. Mas Não sei se funciona ou não se funciona. não tem Se não tem comprovação... comprovação científica, não entra. Não é nosso curso, tá? Entendi. Então, não quero saber se funciona ou não. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione, mas se não tem comprovação, não entra. Tá? Isso na saúde é importantíssimo. E aí que eu falo do erro, tá? Então, se você faz, por exemplo... Você acha que por isso que cannabis demorou a pegar? Eu acho que sim. Por exemplo, cannabis para autismo. Isso é um ótimo exemplo. Cannabis para autismo, tá? Tem comprovação. Não tem comprovação ainda. Por quê? Porque é muito recente. Não é que não funciona. Não é que tem comprovação que não funciona. Não é isso. Mas você tem empiricamente, médicos receitam e tal, você tem empiricamente, mas você não tem ainda estudos de longo prazo para determinar isso. Tanto quanto para eficiência. Exatamente. Então, por exemplo, a gente até hoje não tem nenhum curso de cannabis para autismo na plataforma. Apesar da gente ter, se eu não me engano, mais de 20 pós-graduações para autismo na nossa plataforma. Por quê? Porque não funciona a cannabis? Não é isso. É simplesmente porque a gente ainda não tem isso validado. Então, eu acho que isso é uma coisa importantíssima no caso da saúde especificamente. Por uma questão que você está falando é o seguinte, já que tudo que envolve saúde, você, seu time, fez uma opção científica de Exato. se não está validado, não faremos. Não faremos. Até para Exatamente. segurança do cara. Exatamente. Porque, por exemplo, tem uma coisa, galera, que assim, eu fui da indústria farmacêutica há 10 anos. Eu acho que uma hora vai dar merda. Sim. Ozempic e Mounjaro. É Exato. brutal o que esses produtos fazem para o emagrecimento. Mas eu já tenho um amigo que toma Mounjaro e perde massa muscular assustadoramente. Exato. Então, se ele perde massa muscular assustadoramente junto com a gordura, então em algum momento as pessoas estão usando isso quase que recreativamente. Exato. Tem amigo meu que parou de fazer atividade física porque o Mounjaro resolve a vida dele. Exato. Aí ele come e usa, aí ele para de usar, aí ele ganha peso de novo e ele usa de novo. Exato. E esse negócio virou um vício, Exatamente. É isso aí. entendeu? Então, eu acho que isso uma hora vai ter um colateral. Pode ser. Pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça. Exatamente. Então aí, É isso. e enquanto não tem essa comprovação, tu vai falar assim, por exemplo, tenho certeza, se a sua plataforma não fosse de problemas de saúde mental, Isso. se fosse de endocrinologia, você ia falar, por enquanto, Mounjaro e Ozempic ainda não. Eu não sei, nesse caso específico eu não sei, mas se não tiver comprovação científica, não. Deve ser comprovação científica. Talvez. Porque a FDA aprovou, FDA né? aprovou, No Brasil Anvisa também, aprovou, a Anvisa então vai aprovou. ter. Talvez tenha, mas se não tivesse, Se não certamente tivesse, não estaria. Não entraria. É isso. Não Show de entraria. bola. Então, quando você fala em criar autoridade e estabelecer uma reputação, você está falando aqui, você começou com uma pessoa que tinha muita credibilidade Isso. e depois você buscou instituições para trazer warners de marca para você E outras pessoas. e mais outras pessoas para você não também ficar escravo de um só. Exato. É isso. Perfeito. Aonde ele trouxe credibilidade para a marca e hoje a marca já nem precisa das pessoas, tanto Exato. que você vendeu parte disso. Sim. E ninguém compraria se fosse... Exatamente. É isso. Exatamente. É a beleza de você criar negócios escaláveis e negócios que não dependem de uma pessoa, Que aí gera equity. que gera equity. O equity value é muito maior. Se você depende de uma única pessoa, essa pessoa morre, não tem valor. Morre ou então desiste de fazer, ou de fazer. qualquer coisa não tem valor, exatamente. Então a ideia, e aí, enfim, para os empreendedores que querem vender teu negócio lá na frente, é nunca deixar esse negócio personificado em alguém. Sempre buscar algo maior do que isso. Você sabe que eu falo Grande desafio. eu falo o seguinte, não tem certo, não tem errado. Se você fizer a sua empresa, a sua imagem e semelhança, e você for o centro das atenções, você vai ganhar muito dinheiro. Mas você tem que entender que o dinheiro do equity, o dinheiro da venda, ele não vai surgir. Exato. Ele só vai surgir a partir do momento que a empresa for maior que você. Exato. Se você, dono, for maior do que a empresa, alguém não vai querer te comprar, porque você é efêmero e as empresas nasceram para ser eternas. Exatamente. Mas o dono, ele é efêmero, o dono vai morrer. Exato. E a empresa nasceu para não morrer. Ela pode até morrer, junto com o dono, mas ela não nasceu para isso. Ela nasceu para ficar. CNPJ tem que durar mais que CPF, né? Exatamente. E, cara, e essa opção foi que vocês fizeram lá no início. Lá no início, exatamente. Já criou uma marca independente, já criou uma marca. E, enfim, então realmente, na minha opinião, você tem que tirar a pessoa
despersonificar a empresa assim que você conseguir despersonificar. Show de bola. Eu acho que você já respondeu isso aqui em algum momento, mas eu quero que você fortaleça. Como transformar um conhecimento técnico, por exemplo, saúde mental, é um conhecimento adquirido, técnico e tal, em um modelo de negócio escalável e rentável? Tá. Como é que você fez aquele negócio? Porque eu lembro do começo da história, porque que você falou? Você falou, cara, no começo lá atrás eu tinha um negócio muito legal, que me dava dinheiro, mas não era escalável. Aí eu quis migrar. Aí você pegou um conhecimento técnico específico, uma expertise, e transformou isso num modelo de negócio escalável e rentável. Como fazer isso? Bom, vamos lá. São algumas perguntas aqui, né? Mas, assim, rentável e escalável, né? Você vai ter que ter um business plan, dependendo do seu modelo, para isso. Agora, como é que você transforma a saúde em educação, né? Que é um grande desafio. Saúde mental, no nosso caso, lá atrás. Depois a gente foi para a área da saúde, né? Depois da venda e tal, a gente foi para a área da Tem saúde. trabalho social nisso, hein, velho? Tem um impacto social absurdo. Assim, só para você ter um exemplo, Lázaro. Conta aí. Tá, mas antes de falar do impacto social, assim, então sobre essa questão da escalabilidade e de transformar a saúde em educação, né? Cara, lá atrás, quando a gente começou, era basicamente, como você falou, YouTube, vídeo gravado com o cara falando, e isso não gera retenção de conhecimento na cabeça de quem está assistindo. Então, lá atrás, em 2016, a gente criou uma metodologia própria, que hoje todo mundo usa, mas a gente criou a chamada VAHA, V-A-H-A, que funciona da seguinte forma. Primeiro, a pessoa assiste vídeos de conteúdo. Tá? Igual você assiste no YouTube, igual você pode abrir o celular agora e assistir. Você tem conhecimento infinito na internet para isso. Só que esse conhecimento, ele fica armazenado na sua memória de curta duração. Então, se você for, daqui a 3 meses, tentar lembrar alguma coisa que tinha naquele vídeo que você assistiu, você não vai lembrar. Porque fica na sua memória de curta duração. Então, depois desse vídeo, a gente faz o A, tá? Então é VA, que é a aplicação à prática. Então, você pode ter, dependendo do caso, artigos, se for algo de gestão, ou se for algo científico, você pode ter estudo de caso, você pode ter casos clínicos, no caso da medicina. É a aplicação na prática daquele conteúdo teórico que você assistiu no vídeo do YouTube. Então, no YouTube, você aprendeu sobre OKRs. Legal, OKRs, adoro esse tema. Depois você vai ter um estudo de casos como aplicar isso numa empresa. Você vai trabalhar isso para aplicar na prática aquilo. Você já começa a decodificar aquele conhecimento para sua memória de longa duração, porque você entende a aplicação do conteúdo na prática. Depois você tem o H de Hangout. É um bate-papo ao vivo para você tirar dúvida, fazer dinâmica. Então, se você não fechar os gaps que existem na sua cabeça, as dúvidas que você tem, aquele conhecimento também você desperdiça. Então, você tem o vídeo teórico, você tem a aplicação à prática, você tem o Hangout, que é para tirar dúvida, entender aquele negócio direito. E por último, você tem a avaliação. O que é a avaliação? É uma provinha múltipla escolha para você saber se você entendeu aquele negócio. Então, se você responder errado, eu não vou te falar assim, errado, X nota 0. Eu vou falar assim, olha, cara, você não entendeu isso aqui bem. Volta no vídeo 3, reassiste aquilo. Poxa, faz aquela dinâmica de novo e entende melhor isso, porque você não entendeu. Tá? E por quê? Porque o meu objetivo não é falar que o cara tá errado e falar que ele tomou nota 0. O meu objetivo é fazer o cara aprender. Tá? Então essa metodologia funcionou muito bem lá atrás. Foi uma das coisas que trouxe escalabilidade pra gente. Isso funciona para saúde mental, gestão, o que você quiser. Então, enfim, respondendo a pergunta aí de como é que você transforma saúde em conhecimento escalável. A gente fez dessa forma. Tá? Então você consegue, por exemplo, você falou do impacto social, né? A gente fechou parceria com o Mootri Lab, do Alisson Mootri, que eu te falei na Universidade da Califórnia de San Diego. Quando que uma pessoa no Brasil, no interior do Brasil, de qualquer lugar, que tem eventualmente um filho com transtorno do espectro autista ou com qualquer outro transtorno de comportamento, ou um psicólogo que trata crianças no transtorno, no espectro, quando que essa pessoa ia ter chance de fazer um bate-papo ao vivo com o Alisson? Total. Nunca. E a gente conseguiu proporcionar isso. E conseguiu proporcionar isso por um valor pequeno. Por quê? Porque é escalável. Então, quando a gente criou o CBI, você tinha mais ou menos 200, 250 pessoas no Brasil treinadas em ABA, que é um tratamento para autismo, hoje, top de linha. Quando a gente conseguiu escalar isso, só o CBI hoje, só a nossa empresa hoje, já formou mais de 10 mil pessoas no Brasil capacitadas a treinar em ABA. Você imagina o impacto social disso dentro de comunidades no interior do Brasil que não tem como acessar não tinha antes como acessar esse conhecimento. Então, a escalabilidade ela vem com retorno financeiro, profit, lucro, e ela vem com impacto social também. É claro que eu estou dando o exemplo da saúde mental, que foi o meu caso, da saúde, mas se você fizer isso com qualquer área, esse impacto social é igual. Porque hoje o Brasil é extenso em território, você tem muitos lugares têm pouco acesso à informação, e quando você consegue levar a informação de qualidade para lá a um preço acessível, porque muitas vezes esse cara também não tem dinheiro para pagar, o impacto social na região e no Brasil, obviamente, como um todo, é imenso. Então, é realmente algo... Enfim, não sei se eu respondi aí. Você respondeu tudo. Essa é a ideia. Essa pergunta aqui é mais genérica, não tem a ver com você, mas o que é um negócio bem-sucedido, na sua opinião? Bem-sucedido. Olha, um negócio bem-sucedido, assim, base, lucro.
Não tem jeito. Se você tem um negócio com Senão vira ONG. E mesmo ONG tem que ser bem sucedida, né? Mesmo ONG tem que se Você não pagar. prestar conta, né? Tem que se pagar. Seja por doação, por qualquer coisa, tem que se pagar. Tem que pagar. A ONG tem que se pagar. Então, a primeira coisa é lucro, é sobrar dinheiro. Porque se não sobra dinheiro no final do mês, cara, você pode estar fazendo um trabalho maravilhoso, mas não é um negócio bem sucedido. Você pode até estar lá gostando, tô bancando aqui, tá legal, meu ego, alguma coisa assim, mas não é um negócio bem sucedido. A primeira coisa é profit, tá? E aí o resto depende de cada um. Para você pode ser importante impacto social, para você pode ser importante só profit. Tem muita gente que isso é importante, é só profit mesmo. E ok, isso não é um erro. No Brasil as pessoas acham que isso é um problema, né? Eu não acho. Não Sem dinheiro acho. ninguém vive. Ninguém vive. Então, profit por profit, tá bem, ok. Então, depende de cada um. Aí você vai ter que fazer um trabalho de autoconhecimento para se descobrir. Eu também acho. Acho que é aquilo, né? Às vezes um negócio bem sucedido pro dono da padaria é 20 mil por mês. Pro industrial é 100 mil por mês. Pro um cara da mineradora é 500 milhões por mês. E aí você chega lá e tem gente que o negócio é bem sucedido e gerar 10 mil empregos. É isso, exatamente. Entendeu? É isso. É isso. Exatamente. Acho que não tem o padrão estabelecido. Amigo empresário que vende pela internet, está com dificuldade de aprovação no meio de pagamento? O sistema que te atende não responde rapidamente seus problemas? Ele não tem um help desk que vai te ajudar a vender mais? Eu tenho a solução. Conheça a Page. Page é a melhor plataforma subadquirente para você que vende pela internet. Se você quer vender mais pela internet, se você quer vender com mais segurança e você quer ser bem atendido com atendimento humanizado, vem para a Page. Clica aqui nesse link, conheça mais a plataforma. Eu tenho certeza absoluta que você vai migrar da onde você está para a Page. Outra coisa importante, cara, como você enxerga o papel da educação continuada na área de saúde e o que está mudando nesse mercado? Você já está nele desde 2009. Aliás, 2009 não era saúde, né? Não, era gestão. Era gestão. 2016. 2016. Exato. Aí qual foi a pergunta? Primeiro é o seguinte, qual que é o papel da educação continuada? Pode ser o EAD, como pode ser também... Porque quando a gente fala de educação continuada, você pode ser o ensino à distância, mas pode ser também a presencial. No Brasil, na área da saúde. E o que está mudando daquela área de saúde antiga? Tá, vamos lá. A importância da educação continuada em EAD. Eu acho que, primeiro, é acesso. Então, você consegue muito mais gente acessando conteúdo de muita qualidade. Você consegue melhorar os profissionais do Brasil. Os preços baixaram muito também, né? Muito, baixaram muito, exatamente. É claro que assim, você também tem que ver, tá? Você tem EAD e EAD. Tá? Você tem EAD que você compra, o cara vai te dar uma apostila, você vai ler a apostila, no final ele vai te dar um diploma. Por exemplo, a PUC Rio Grande do Sul, que a gente simplificou, é um EAD que custa R$2.000 por mês. Perfeito, é isso. Só que tu vai ter que passar na prova. É isso. Você não vai receber o certificado no final. É isso. E eu vou dizer para você, eu não aceitei, eu não vou falar o nome, mas tem uma universidade que ela é Brasil e ela é uma empresa americana. E ele chegou perto de mim e falou comigo, cara, eu posso te dar um diploma de doutorado a partir pelo conhecimento que você já tem, pela experiência que você já tem. Você vira um professor honorário nosso, você de honra aqui, você dá aula pra gente e você vai exemplificar todo o seu conhecimento, nós vamos fazer uma análise do seu conhecimento. Se você der aula aqui, você recebe por ela e no final de 2 anos você tem um doutorado. Por quê? Porque não sei o que mérito e tal. Isso me cheirou uma picaretagem da porra. Aí eu falei, não quero, obrigado. Você pode ter, a pessoa pode ter total capacidade de ter um doutorado por todo o conhecimento que ela tem, mas ela tem que demonstrar isso ao longo de um curso, ela tem que fazer uma tese, não é? Exatamente, e no caso lá eu não ia fazer o doutorado, eu ia dar aula e no final, e depois eles iam falar, olha, você merece esse negócio, você é do caraca e tal. Eu achei o negócio meio estranho, falei, não rola, não vou topar fazer esse troço, entendeu? E nos Estados Unidos a educação é muito menos regulada do que no Brasil, tá? Então você tem mais facilidade para fazer esse tipo de coisa também. Então, uma outra coisa, o que está mudando nisso? Na educação continuada? O que está mudando? É só a questão do online? Ou tem mais mudança do tipo no processo? Acho que o processo também tem, né? Processo também. Mas o que está mudando agora, nesse momento da educação? Mais uma vez, quem estiver me assistindo, trabalha com educação, tem que olhar para isso, tá? Você tinha aulas presenciais, veio o EAD. O que aconteceu no EAD? Muita gente criando curso lixo, não tem problema falar isso, e muita gente criando curso sério. Quem ganhou dinheiro aqui? Os dois. Quem ganha dinheiro hoje? O sério. O lixo o pessoal já entendeu que não vale. Já está separando... Já está separando o joio do trigo. Então agora você já tem um EAD mais forte aqui, na minha opinião, no Brasil, tá? Só prevaleceram os bons. O que está acontecendo agora, nesse momento? Cara, inteligência artificial. Tá? Então, se você não está aplicando inteligência artificial
No teu negócio de educação, esquece, meu amigo, você tá ficando para trás. E assim como no EAD, você vai ter nesse momento muitos negócios de inteligência artificiais bons, sérios, lixo. Quem vai ganhar dinheiro? Os dois. Quem vai sobreviver no longo prazo? O CNPJ que vive, o bom. Então, faça bem feito. Na minha visão, faça bem feito. Então, a gente está num momento agora, num turning point, num ponto de virada, da educação, que a gente teve, igual a gente teve no EAD. Igualzinho, que mudou o mercado de educação. A inteligência artificial vai mudar o mercado de educação. Então, esse é o turning point que a gente está hoje. Que maneira. Como tá mudando tudo, né, cara? Tá mudando louco isso. Como você vê, como você forma times nos negócios ligados à educação e saúde? Em que você valoriza num sócio, num colaborador? Legal. Até porque você tem vários sócios hoje, né? Exatamente. Eu vou começar de trás para frente. Então, isso aí. O que eu valorizo mais em sócio e colaborador? Assim, para mim tem uma escadinha que se o cara não subir o primeiro degrau, ele não sobe o restante. Primeiro degrau, valores. Então, assim, valores. O cara não tá com os valores alinhados comigo, isso aí. Ou com a corporação, mas em geral comigo, não sobe o primeiro degrau. Segundo, expectativa. Eu penso isso também, sabia? Se não tiver a mesma mentalidade, eu nem trabalho. Nem trabalho. O João pode e deve pensar diferente de mim. Claro. Mas a mentalidade não pode ser. Tudo diferente. Valor é diferente de pensamento. Exatamente. Valor. A mentalidade, ela engloba pensamento, conceitos éticos, conceito de visão de conjunto e futuro. Exato. Se nós temos uma visão de conjunto e futuro diferente, em algum momento vai dar briga, você não acha? Acho, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Então, quando a gente fala de valores, né? Mas, cara, o que são valores? A gente me pergunta, você fala de o que são... Valor, para mim, é tudo aquilo que é inegociável. Ou seja, cara, não tem... mas isso é mais um pouquinho. Não tem negociação. Tá? Então, para mim, valor é tudo aquilo que não é negociável. Exato. Aí, expectativa, que era o que você estava comentando agora. Visão de longo prazo. O que esse cara quer? Por exemplo, num sócio. Cara, uma coisa que você tem que perguntar pro cara é: você quer criar esse negócio para ser uma vaca leiteira pelo resto da vida? Que tudo bem, ganhar dinheiro ali, vamos abrir uma padaria, ganhar dinheiro até morrer? Ou você quer criar esse negócio para vender? Porque se eu quero criar um negócio para vender, você quer criar uma vaca leiteira, a gente vai ter problema lá na frente. Em algum momento vai ter problema. Vai ter problema. Então, expectativa é o segundo degrau. Cara, estamos com expectativas desalinhadas. Eu quero criar um negócio de 1 bi. Você quer criar um negócio de 10 milhões? Tá desalinhado. Não começa. Então, primeiro degrau, valores. Segundo degrau, expectativa. Se você já tem esses dois alinhados, para mim já é 80% do caminho, tá? Afiliados do Padrinho, concordos gênero, número e grau. Quer evitar desconforto no futuro com sócio ou com colaborador, alinha a expectativa. É isso. E alinhar a expectativa é trazer para a mesa a mentalidade do business e as expectativas de futuro. É isso. E quando eu falo de mentalidade do business, não pode tirar valores inegociáveis. Exatamente. Concordo em gênero, número e grau. Assim, se a gente não faz isso, vai sofrer, né? Vai sofrer. Assim, você vai casar. Você não vai perguntar para sua esposa, você não vai conversar sobre o futuro com a sua esposa? Sócio é um casamento. Né? Então, assim, você não vai conversar com a sua esposa sobre o futuro, daqui a pouco você casa, ela fala, quero morar fora. Você fala, não, você nunca falou isso, eu quero morar no Brasil. Quero ter filho, mas eu não quero. Eu quero ter filho, mas eu não quero. Como assim? Você tem que conversar sobre isso. Então, valores, primeiro, expectativas. Segundo e terceiro, para mim, principalmente como sócio, são competências complementares. Para mim, um erro muito grande são pessoas que fazem sociedades com pessoas que são iguais a você. Né? Assim, às vezes até pode funcionar, mas normalmente você tem que fazer, na minha visão, negócios com sócios que tenham competências complementares a você, que tenham experiências de vida diferentes, que tenham mentalidades diferentes, pensamentos diferentes. Isso agrega muito mais a uma sociedade do que um cara que, poxa, você estudou no colégio X, fez engenharia, trabalhou com consultoria. Você vai fazer um cara que é igual a você. Fortalecendo o que ele disse. Conhecimento diferente, pensamento diferente, não tem nada a ver com a mentalidade. Nada a ver, é outra coisa. Ele está dizendo o seguinte: se nós temos expertise diferentes, numa situação que pode ser muito difícil para mim, por causa da expertise, por causa do pensamento, por causa da experiência diferente, para ele é fácil. Exato. E se os dois estão juntos, Exatamente. as decisões ficam mais fáceis. Exatamente, é isso, perfeito, exatamente isso. Então, assim, então é isso. E assim, claro, né, Lázaro, o cara tem que ser bom. O cara tem que ser bom. Então, para mim, são essas. Meu amigo, nessa jornada, você tá com que idade, João? Eu tô agora com 35. Menino ainda, porra. Nessa jornada curta, mas vitoriosa, qual a decisão mais difícil que você já teve que tomar? Entendeu? No seu negócio. Algumas. Porque cita algumas. Porque, por exemplo, às vezes, uma visão difícil. Você monta um negócio do zero, como você montou. Tá apaixonado pelo negócio. Aí, de repente, alguém chega e quer te comprar. Putz. É difícil. Por mais que ela seja boa. Porque tu vai receber uma grana. Todo mundo trabalha por equity também. Pelo menos deveria, né? Mas é uma decisão difícil. Você cria uma filha com todo amor do mundo. De repente, ela vai casar. Vai ter o filho dela. Decisão difícil, cara. Decisão difícil. Você vai ser feliz por isso. Você tem filhos? Eu tenho um filho, né? Então você vai ser feliz por isso. Seu filho, o dia que ele for largar você para morar fora,
Porra, é difícil pro pai, mas tu vai estar feliz pra caramba, mas é difícil. Então me conta uma decisão difícil. Pode ter sido boa ou ruim, mas é difícil. Qual que é? Algumas. Então, assim, primeira, eu já comentei aqui, né? Quando eu tive que deixar o IEG, tava bem lá. Tive que deixar o IEG pra abrir um negócio do zero. Ganhando zero. Sim, e... Foi a CIB. CBI, exatamente. CBI. CBI, exatamente. CBI. Então, para aquele negócio do zero. Então, essa talvez tenha sido um dos momentos mais difíceis, assim, enfim, para mim e tal. E financeiramente me impactou muito, enfim, né? A gente já imagina a situação. Mas essa foi realmente uma decisão difícil, mas isso foi uma decisão pessoal minha, tá? Decisão corporativa difícil que eu tive que tomar, a venda certamente foi uma, né? A venda certamente foi uma. Eu acho que talvez se eu tivesse te conhecido antes da venda, talvez, enfim, tivesse feito algumas coisas diferentes e tal. Mas foi uma decisão difícil. Assim, você tem crenças sobre o teu negócio, que você acredita que aquilo é o que gera valor para o teu negócio e agora você não tem mais controle sobre isso. Não que a pessoa esteja certa ou errada, né? Mas é o que você falou, cara. Teu filho pode escolher um caminho totalmente diferente do que você imaginou para ele. É certo ou é errado? Não é certo nem errado, é um caminho diferente. Mas você tem que aceitar aquilo e é isso. Vai doer, mas tu tem que aceitar. E ficar feliz por ele. Ficar feliz por ele, exatamente. É isso. Eu também concordo. Gênero número grau, às vezes as decisões mais difíceis são as melhores pra gente. Exato, talvez, exatamente. Às vezes as mais complicadas são melhores. Às vezes até um efeito colateral que aparece na sua vida, ele te faz pensar melhor e te faz tomar decisões que no futuro vão ser mais acertadas. Perfeito, exato. Concordo. Gênero e grau. O que você aprendeu sobre liderança dos seus 19 anos até os seus 35, para você ser quem você é hoje? O João, turma, João Roberto aqui, ele é um mentorado meu, ele é um cara que, por mais que ele tenha tido uma carreira vitoriosa, ele quer ir mais longe e ele entende que tá próximo, ter bons ciclos de amizade, que o aprendizado não acaba nunca. Até porque ele veio da área de educação, né? Se ele pensasse diferente, tava errado, né? Porque eu penso, cara, eu tô com 56 anos de idade, tenho graças a Deus, uma vida vitoriosa e tranquila. E na minha maratona, eu acho que eu tô no quilômetro 2. Ainda falta 40 e eu tenho que aprender muito nessa jornada. Ainda mais agora com essa mudança do planeta, a gente tem que aprender cada vez mais, porque o que eu aprendi há 20 anos atrás provavelmente não vai servir para hoje. Não vai. Entendeu? Então, cara, o que você aprendeu sobre liderança no longo do caminho ou sobre negócios no geral que você pode dar um conselho para esse cara? Aqui a gente não fala dica, porque dica é muito rasa, né? Muito raso, cara. Aí, como é que é? Tem um ditado que fala assim, você quer uma dica ou conselho, né? Daí o cara fala assim, mas qual a diferença de dica e conselho? Não, dica é de graça, conselho você paga. Por aí. O cara falou, pô, então eu quero uma dica. Aí ele fala, contrata um conselho. Exatamente isso, exatamente isso. Então, né, dica é de graça. Mas assim, conselho, assim, difícil, mas como eu comecei muito novo, assim, eu com 23 anos, eu já estava dando aula na Vale para gerentes, para alto-gerente da Vale, pessoas de cabelo branco que tinha idade para ser meu avô. Assim, é muito difícil você conseguir gerar autoridade, cara. É muito difícil, mas eu sempre consegui fazer isso. E hoje no conselho é a mesma coisa, né, Lázaro? Total. Conselho, Você provavelmente deve ser um dos mais jovens. Certamente, sem dúvida nenhuma. No país aí, porque existe uma coisa que é assim, as pessoas só podem guiar por caminho que já percorreram. Se você tem 35 anos de idade, você quer ser conselheiro, se você não teve uma jornada como desse cara, nem tenta, irmão. Nem tenta, velho. Mesmo ele, com a jornada que ele tem, eu sei porque ele me fala, é difícil as pessoas acreditarem por causa da pouca idade. Ele tem que se provar todo o tempo, não é isso? Outro dia a gente estava tendo uma conversa dessa, ele falou, Lázaro, conselhos desse tamanho, das empresas e tal, as pessoas só me convidam quem já me conhecem, porque se o cara só olhar a idade, ele fala, não... Então você tem que se provar até hoje, né? É isso aí. Imagina com 19, com 23. Exatamente. Conta mais, eu só te interrompi, porque isso é muito legal. Exato. Eu tive que passar por um aprendizado muito grande em relação a isso, né? E, então, assim, liderança, Lázaro, eu acho que assim, você começa tendo uma equipe, né? E aí você tem dicas para gerir essa equipe, que, enfim, a gente poderia ficar falando aqui um tempão. Mas qual foi a grande dificuldade para mim, tá? A grande dificuldade para mim foi quando essas equipes começaram a ter equipes e essas equipes começaram a ter equipes. E aí você começa a ficar no topo, e você começa a ficar sozinho ali e ter uma dificuldade de transparência, e você tem que formar líderes que formam líderes que formam líderes. Então, essa para mim foi a grande dificuldade. Mas respondendo essa pergunta, assim, o que eu acho que o líder ele precisa ter obrigatoriamente? Ele tem que saber ouvir. E quando eu digo saber ouvir, não é só com o ouvido, não. É você entrar numa sala e pegar o clima da sala. É você entrar numa empresa e conseguir pescar o que está acontecendo ali para você conseguir, de alguma forma, saber o que você precisa fazer
para ou motivar o time, ou para você conseguir trazer soluções que às vezes não chegam a você por diversos motivos. Então, acho que assim, isso, eu acho que a grande aprendizado que eu tive é, cara, saber ouvir, saber ler a sua equipe, saber ler o clima da sua empresa, eu acho que para mim isso é fundamental. Quando eu disse que você vai subindo, né? Assim, eu fui deixando de fazer várias coisas mais operacionais ao longo do tempo, depois eu deixei de fazer coisas mais táticas e tal, mas uma coisa que eu nunca deixei de fazer e que eu sempre me esforcei para aprender cada vez mais e continuo me esforçando para aprender cada vez mais é pessoas. Pessoas, cara, entender pessoas. Assim, eu quase que como CEO eu quase estudava mais RH do que minha diretora de RH. Entendeu por quê? Claro que tô fazendo aqui, né, um exagero, mas assim, por que isso? Porque, cara, a empresa são pessoas. Uhum. E você, na minha opinião, precisa saber entender, saber ouvir e saber agir com pessoas. Aí entra ego, aí entra jogo de ego dentro da empresa, aí entra rádio corredor, gente plantando notícia para ferrar. Entra tudo que você possa imaginar ali. E para mim, acho que a grande dificuldade da liderança foi essa. Show de bola. Irmão, vamos lá. A gente falou bastante do negócio do João Roberto, o empresário e tal. Agora vamos falar do João Roberto e mente de conselheiro. Quando você, que a carreira sua como conselheiro, ela não é longa, mas ela está sendo intensa e que, pelo que a gente conversa, é um desejo seu Sim, continuar, além de ter negócio de sucesso, ajudar os negócios a ter sucesso, que é um pouco que eu gosto também. sem dúvida. Hoje eu estou em 4 cadeiras de conselho, era 5, são 4 agora, e não troco. Poderia estar ganhando mais dinheiro fazendo outra coisa, mas eu não troco porque é um aprendizado. Então é o seguinte, que tipo de conselho você vai dar para as empresas que estão procurando um conselheiro? O que você acha que esse cara tem que procurar em alguém para ajudar ele? Eu costumo brincar o seguinte, se o cara não for bem sucedido, não contrata ele não, tá? Se o conselheiro seu tá pobre, meu, tá ferrado, não tem uma carreira só, pelo amor de Deus, não contrata o cara. Então você tem que fazer uma pesquisa para ver se você não tá levando gato pro lebre, porque tem muita gente errada aí, né? Ô, Lázaro, assim, isso é assim, o que tem muito hoje é empreendedor de palco, né? Assim, a Total. gente fala muito disso, né, na nossa conversa. Então, assim, hoje em dia, se eu pudesse dar uma dica para a empresa, cara, olha o background real Real do cara. real. Porque você entrar numa sala com uma voz bonita, com um cabelo penteado, uma roupa bonita, e falar meia dúzia de frases de impacto que de fato geram impacto na mesa, é fácil. Isso é fácil. Você treina 1 mês, 2 meses, 6 meses, você isso consegue aí. fazer isso. Se entregar resultado, não. É isso aí. Entregar resultado, não. Então, eu tenho um conselho em Fortaleza, não falei desse, mas é uma empresa de alimentação corporativa, né, e tal, enfim, chamada Serlares, é uma das maiores ali da região, e lá, assim, a gente, dentro do conselho, qual que é o nosso grande foco? Resultado. Tá? Resultado. Então, eu criei um fundo depois que eu saí, né, Uhum. chamado ASN, com mais 3 sócios, e a gente entrou lá com esse fundo, e o que a gente olha é, cara, como é que você entrega maior resultado? Normalmente a resposta primeira é pessoas. Uhum. Pessoas. Aí entra cultura, aí entra contratação, aí entra tudo aquilo que a gente já conversou aqui, valores e tal, 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 tal. Então, assim, minha dica que você pediu, né? Que você perguntou, né? Minha dica para quem está assistindo seria: empresas, contratem pessoas que vocês têm acesso ao background, inclusive se puderem ligar para saber se aquilo realmente que o cara está falando aconteceu, melhor ainda. Cuidado com o empreendedor de palco. Seria Cuidado, isso. total. Outro dia um cara me ligou e falou assim, Lázaro, você está nessas empresas, me indica como conselheiro. Eu falei, qual a sua expertise? Eu sou especialista em marketing digital. Eu falei, velho, então você pode ser um advisor de marketing digital. Mas um conselheiro Consultor. mesmo de gestão, você sentar, você vai ser um membro do board de administração sem nunca ter sido CEO de nada. Exato. Sem entender de gestão, não vai dar certo, irmão. Exato. Ah, não, mas eu posso dar dica de digital. Eu falei, velho, não dá. Vira um consultor. É isso. Não dá, não faz sentido uma empresa que fatura 1 bi, 500 milhões, 300, qualquer uma que seja, ter um board member com expertise em uma única área da empresa. Você vai ter 4 conselheiros, esses caras têm que entender de todas as áreas. Exatamente. Se ele não entender de todas as áreas, se ele não tiver vivido, como é que ele te ajuda? Exatamente. As pessoas só podem te guiar para o caminho que já percorreram. E eu tenho essa consciência, então por isso que eu te perguntei, porque eu tenho certeza que você tem também. Aí é bom ouvir um cara de uma geração completamente diferente da minha, falando coisas parecidas. Então, você já deu. A segunda pergunta que era a seguinte, baseado na sua curta, mas intensa experiência,
Qual era o conselho que você dá para o empresário na hora dele escolher um conselheiro? Você acabou de falar. É isso. Você acabou de falar. É ver o background do cara. É ver o background do cara. O que ele fez? É isso que você falou também, assim, a experiência do cara eu acho que tem que ser uma experiência mais ampla. Conselho é amplitude, né? Não é claro. foco. Como você falou, eu sou especialista em marketing digital, cara. Ou você pode ser um consultor, participar de comitê. Exato. Vai pro comitê. Comitê. E ser remunerado pelo comitê. Mas conselho, É isso aí. você tem que ter uma visão ampla. E só tem visão ampla quem já esteve no... Assim, quem já tem experiência e bagagem para isso. Provavelmente, você já passou pela pergunta que eu vou te fazer aqui agora, mas a gente nunca conversou, é novo aqui para mim. Você já precisou dizer um não muito duro como conselheiro que não agradou o dono? Ah, total, né, Lázaro? Assim, aonde que isso acontece muito? Empresa familiar. Você já deve imaginar, né? Cara, empresa familiar, assim, para você mexer em cultura, para você mexer em pessoas, é um negócio muito difícil. Porque normalmente é o tio do vizinho, normalmente é o, poxa, meu querido, tem muito padrinho dentro da empresa. É muito difícil. Então, assim, algumas vezes você precisa dar um vai ou racha, né? Um vai ou racha. Assim, e aí, você quer implementar. Porque não adianta, cara, você tá no conselho, sentado no conselho. Só concordar com o dono? Só concordar com o dono ou falar, nada ser executado e não tem resultado. Você fala, cara, então não estou agregando valor à companhia. Então, para que eu agregue valor à companhia, as coisas têm que ser feitas na companhia. E numa empresa familiar isso é difícil. Mudar processo em empresa familiar é difícil, porque a secretária, a senhorazinha que já tá lá há anos, né, e faz daquele jeito e ninguém quer demitir a secretária porque ela é muito amiga da família. É verdade. Então, assim, nesse sentido, eu já tive que bater de frente algumas vezes já. Assim, isso é uma coisa. Eu também já, e turma, é aquilo que ele falou que é verdade, tá, cara? O bonzinho vira meu compadre, padrinho dos meus filhos, mas não trabalha comigo. Exatamente, é isso. Não trabalha comigo. É outra história, entendeu? Eu acho que a gente tá lá para entregar resultado. E o papel do conselheiro é esse. Se você simplesmente está concordando com o cara, quem está te pagando está jogando dinheiro fora. Às vezes a diversidade de pensamento e o pensamento diferente traz a riqueza. Total. Lembrando de novo, pensamento diferente traz a riqueza. Mentalidade diferente leva para o buraco. É isso, exatamente. É o que eu acredito. Concordo 100%. Tem gente que discorda. Concordo 100%. Mas eu acho que não. Acho que tem gente que fala, não, até a mentalidade é bom. Gera muito conflito, cara. E o conflito tira seu foco. Exato. E a falta de foco leva a empresa à bancarrota. Exatamente. É isso aí. Entendeu? Então você não pode ter a falta de foco. Pensamento divergente não tira o foco. Exato. Ele te faz pensar mais sobre o assunto. Total. Exatamente. Mas você tem que ter pessoas que pensam diferente, mas pessoas boas. Exatamente. Pessoas que gostam de trabalhar, pessoas que são empenhadas, pessoas que têm os mesmos valores que você. Né? É a tal da mentalidade. É a tal da mentalidade. Exatamente. Pessoas que pensam diferente, mas têm a mesma mentalidade de progresso, de futuro, de ética e de valores. Mesma mentalidade. E com pensamentos diferentes, puta, gera valor demais. Exatamente, cara. Gera muito valor. Um exemplo, que eu não sei se você vai gostar muito desse exemplo, a gente não conversou sobre isso, mas assim, eu achei que o Nubank, acho que se não me engano foi o Nubank, acertou em cheio em trazer, por exemplo, a Anitta para o conselho dele. Primeiro foi uma super jogada de marketing. Isso aí, pra mim foi marketing puro. Marketing puro, beleza. Marketing puro. Mas, cara, a Anitta é uma pessoa que tem uma trajetória, independente se você gosta das músicas dela ou dela, etc. Eu, em particular, não gosto da música, não, mas eu respeito o fato. Cara, eu respeito, assim, a mulher saiu da onde, caraca? Impressionante. Tem que respeitar os fatos. Impressionante. Eu posso não gostar. Tem um monte de gente que eu não gosto como pessoa. Exato. Mas eu respeito a trajetória e os fatos. É isso, a trajetória e os fatos. Tem que aprender isso. Exatamente. Ter humildade para aceitar. Exatamente. Menina, é foda. É isso, cara. No papel dela. Olha onde é que ela tá, né? Então, assim. Como tem gente, porra, celebridade tem muito disso. Ela promove repulsa ou paixão. Exato. Independente do que a pessoa promove, você tem que respeitar os fatos. Fez acontecer. Fez acontecer. Exatamente, é isso. E a gente gosta, Lázaro, assim, eu pelo menos, mas acho que você também, de quem faz acontecer. Velho. Eu posso até não gostar, porra, da música. Eu não gosto da música ainda não, velho. Então. Por exemplo, o pagode, ele tem o poder de me transportar pra bem longe de onde está tocando. Detesto o pagode. Mas eu respeito o Zeca Pagodinho, eu respeito o Diogo, eu respeito todos eles que fizeram sucesso. Mas a música em si tem o poder de me teletransportar pra bem longe de onde está tocando, entendeu? Agora, eu respeito, porra. Entendeu? É o trabalho das pessoas e eles fazem muito resultado com isso aí. É isso. Gera emprego,
promove o divertimento das pessoas, traz alegria. É isso. Poxa, tem que respeitar. É isso. Quem é melhor? O cara que gosta de pagode e não gosta de música clássica ou o cara que gosta de música clássica e não gosta de pagode? Quem é melhor? Ninguém. Ninguém é melhor. Nenhum dos dois. Exatamente. São coisas diferentes. Exatamente, entendeu? Eu também concordo. Cara, a gente tá chegando no nosso padrinho, passa rápido demais, né, velho? 1 hora que a gente tá aqui e tem uma galera aí preguiçosa que não gosta de ver e eu tenho que entrar no bate-bola. Vamos lá. Resposta curta e eficiente. E a gente pode até combinar daqui a pouco que a gente está fazendo. A gente tem um clube de membros agora, aqui no Padrinho. Daqui a pouco, se você é um clube do membro e você acha. Você é um membro nosso. E você acha que o João tem que voltar aqui simplesmente só para ficar falando o seguinte: o que ele fez tão jovem para sentar na cadeira de conselho e falar o seguinte: qual que é a atividade dele diária numa reunião de conselho? Que tipo de pauta ele recebe, que tipo de pergunta ele recebe, o que ele tem que fazer. Ele vai vir aqui e vai falar direto para a câmera para você, contando para você como que é a cabeça de um conselheiro tão jovem e o que ele responde no dia a dia. Ele vai falar o seguinte: gente, olha, essa semana pergunta era essa, minha resposta era essa. Ele não vai nem falar o nome da empresa, tá, gente? Porque o conselheiro ele é ético. Ele vai falar: ó, tive pergunta sobre esse assunto, minha resposta é essa. Se você tem dúvida desse assunto, minha opinião, se resolve isso. Ele vai trazer. Posso. Se você topar, nem combinei com ele. 100%. 20 ou 30 perguntas que ele recebe no dia a dia já com as respostas. Ele vai trazer, não é o Lázaro. Ele vai sentar aqui só para os membros afiliados. 20, 30, você vai escolher a quantidade de perguntas que você recebe no dia a dia e o que a cabeça do João traz para a solução. Você topa esse desafio? Topo, 100%. E aí, quem não é membro, por favor, se torne membro. membro, vale muito a pena. De verdade. É o seguinte, a gente traz gente muito experiente e que a experiência, na minha opinião, tá, gente, não tem nada a ver com a idade, tem a ver com a profundidade. Às vezes um cara que começou aos 19 anos e está com 35 hoje, ele tem mais experiência do que um cara de 50. Porque o cara de 50 trabalhou 4 horas por dia e esse cara aqui trabalhou durante muito tempo, 12, 14, 15, 18, 8. Por quê? Experiência sempre é profundidade versus longevidade. Com certeza. E às vezes não é só cabeça branca. É. A gente tem que entender isso também. E se o cara tem sucesso, é sinal que ele acertou. Tá feito. Você topou? Topei, tá Então, topado. galera, a área de membros nossa, a Fê aqui e o Davi já vai combinar com o João. Ele vai trazer as principais perguntas que ele recebeu aí nos últimos 4, 5 anos e a opinião dele, as respostas sobre diversos setores. Mas não vou trazer pergunta fácil, não. Pergunta mainstream, não. Tem que ser coisa pesada. As coisas que você fala assim, cara, isso vai agregar valor pro meu time que tá aqui, pra turma que tá escutando. Então vamos bate-bola. Vamos lá. O maior erro que você já cometeu como empresário. Puxa vida, essa pergunta é muito Aquele difícil, que doeu, cara. que você fala assim, puta, não devia ter feito. Que doeu, assim, talvez o que eu não fiz, que é, cara, demitir rápido. Assim, você vê que a pessoa não tá performando ali, você tenta dar... Cara, demite rápido, assim. Isso é um erro que eu cometi, que eu acho... Você e que eu também já fiz e que muita gente já fez. Concordo com você. Agora eu mudei um pouco. Assim, a gente tem uma pessoa em comum, não vou falar aqui, mas que eu contratei, inclusive, e tal, e que eu vi rapidamente que não era uma pessoa, já você tem que demitir rápido e trocar. Sabe que eu já fiz isso? Eu me encantei com uma pessoa num processo seletivo, briguei com sócios para contratar e 60 dias depois eu liguei pro sócio e falei, manda embora esse cara. Ué, tu tava brigando pelo cara? Eu falei, rapaz, o cara é completamente diferente da história que ele me vendeu. A história que me vendeu era tão boa. E o currículo era tão bom. Só que na cadeira que eu coloquei ele não funcionou. Perfeito. E eu virei piada pros meus sócios até bem pouco tempo atrás. Eles ficavam ligando para mim. Depende, vamos esperar um pouquinho. O Lázaro defende a pessoa. Vamos esperar 60 dias para ver? Porque ele defende, depois ele já não quer mais em 60 dias. É porque eu aprendi que se o cara em 60, 90 não demonstrar nada, exatamente, é isso. Demite rápido, cara. É uma coisa errada, né? É uma coisa errada. Demite, não mas fica um tem ano. que esperar um ano. Exato. Não, né? Não. Isso, assim, na minha opinião, tá? Vale pro estagiário e vale pro CEO que você contrata. Qual a qualidade mais importante de um líder e de um ser humano? Acho que saber ouvir. E aí, quando eu digo ouvir, mais uma vez, não é palavras necessariamente. É saber ouvir, é saber ler as pessoas. Eu estudei muito tempo linguagem corporal, estudei muito tempo tom de voz, estudei muito tempo para saber ler pessoas, ler ambientes. Então, acho que isso é uma qualidade, para mim, fundamental. Saber ouvir. Isso para venda, para qualquer coisa. Liderança, gestão de pessoas. Um livro, ou um recurso, ou alguma coisa que você fez que impactou sua jornada.
Puxa, tiveram vários livros. Alguma coisa. Um recurso, dá 2, dá 1, você que manda. Olha, vou dar 2 livros, então. Cara, Daniel Kahneman, até morreu recentemente. Pra mim, eu sou fãzaço do Daniel Kahneman. Psicólogo, ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Basicamente provou que o ser humano não toma decisões racionais. Fantástico o trabalho dele. Livro Rápido e Devagar, é um livro grande, mas vale a pena. E o segundo, cara, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro batido, todo mundo recomenda, mas mesmo assim eu vou recomendar porque eu gosto muito desse livro. E é um livro que me fez também me relacionar de maneira diferente com as pessoas. Então acho que são esses 2 livros aí que eu daria de Show dica. de bola. Você sabe que eu vi outro dia uma frase, que eu não sei nem se foi dele, cara. Um cara falou comigo assim: por mais racional que seja o ser humano, na sua jornada de vida entre nascimento e morte, em algum momento ele toma uma decisão emocional. 100%. Eu sou um cara que na empresa eu tento não tomar decisão emocional de forma alguma, mas na vida pessoal, várias vezes eu tomo decisões emocionais para satisfazer coisas minhas. Uhum. Tipo, eu gosto disso, eu sei que não é um bom negócio, mas eu gosto disso e eu vou me dar ao luxo Claro. de perder dinheiro porque eu gosto Eu disso. gosto de carro, É, por exemplo. é jogar dinheiro fora. Sim, Mas você se dá ao luxo de falar, isso aqui eu posso, total, para satisfazer um prazer. total. Não vai fazer isso com alguma coisa que te mate, mas a Exato. gente faz, né? O importante é a gente saber quando tá fazendo. Exato. O problema é você tomar uma decisão emocional sem saber que tá tomando uma decisão emocional, né? Aí que. Mas quando você sabe, cara, esse carro não faz sentido, mas eu vou comprar o carro. E depois eu posso perder esse negócio. Posso perder esse negócio, pronto. Entendeu? É. É um prazer que eu tenho É. e fim de papo. Perfeito. Né? Então, a última pergunta do nosso bate-bola, meu irmão, e eu espero que vocês tenham gostado e já tenho um compromisso de voltar Pronto. para tirar dúvidas de vocês. E outra coisa, se você também que está vendo a gente, você que viu esse episódio, quiser fazer uma pergunta para ele, a Fê ou o Davi vai anotar essa pergunta, já vai passar para ele e ele responde para os membros. Perfeito. Uma frase ou um pensamento que define você no mundo dos negócios para ter sucesso tão jovem? Caramba, Lázaro, difícil pra caramba essa. Mas assim, eu diria que você só consegue performar em alto nível quando você pensa. Eu sempre falo sobre saber ouvir, né? Quando você pensa no outro, a empatia, você servir ao outro. E quando eu digo servir ao outro, pode ser servir ao seu cliente, pode ser servir à sua empresa, à sua companhia. Então, acho que grande parte do trabalho de um líder é servir. Né? É assim, claro que você tem que direcionar, você tem que dar estratégia, você tem que. Mas em grande parte é você entender e calçar as sandálias da humildade de que você, na verdade, ali é um servidor da companhia. Você, na verdade, é um servidor do teu time. Né? Eu acho que isso é muito importante. Quando eu digo servidor do teu time, não é assim, pô, João, não tô conseguindo fazer essa fórmula Excel, faz para mim. Não é isso. É servir em outro sentido. Não é servir de fazer o trabalho para a pessoa, logicamente, né? É você servir no sentido de você dar as condições adequadas e necessárias para que a pessoa performe da melhor maneira possível. Né? Então, eu acho que o líder tá muito nessa linha aí. Então, enfim, eu acho que é isso aí. E aí eu faço isso hoje como conselheiro, como mentor, como o que for. É sempre tentar ajudar o outro. Cara, como você é um cara da educação, e como forma de agradecimento pela sua excelente contribuição presente aqui da Capital Upgrade. Capital Upgrade, melhor escola de negócios do Brasil. Abre. A gente tem uma frase nossa aí dentro, uma camisa, chama Crise é o cacete. Olha só. A gente tem um vinhozinho para você. Incrível, obrigado. Adoro esse vinho. Que a gente sabe que... É Alma Negra, né? É isso aí. É isso aí, Alma Negra. Não tem no rótulo, justamente porque ele é sigiloso, né? Você não tem a composição dele. É isso aí. Se eu não me engano, aqui você não tem. É segredo qual é o corte dele. Mas eu gosto de vinho. Obrigado, Lázaro. E é isso, cara. A crise é o cacete. É isso aí. A pior crise é a interna. Está dentro de você e você não sabe descobrir qual é o seu problema. Aí você já não tem solução. Galera do Padrinho Podcast, eu espero que vocês tenham, principalmente você que é um empreendedor jovem, está querendo começar a carreira, você sabe que dá para fazer certo. O João Roberto falou aqui, 19 anos, começou uma ideia boa, a ideia boa proliferou. Porra, mas essa ideia não é escalável, vamos mudar para outra, vamos fazer o negócio dar certo. E hoje, vivencia o resultado e o fruto do trabalho, e ainda no meio da jornada, né? Porque, 35 anos de idade, velho, você não tá no inicinho dela, porque você já fez 15 anos de trabalho, 16, né? Exato. Só que ainda tá longe de terminar. Obrigado pela contribuição, obrigado por ter aceitado Lázaro. O convite. E eu fiz questão de trazer esse cara, porque a gente tá próximo aí nos últimos tempos.
E eu sei o quanto ele lutou para estar aqui e que só está começando, e o quanto ele vai contribuir para a sociedade, aí, principalmente para a área de educação, que é a área que ele gosta muito. Irmão, muito, muito obrigado. Obrigado, Lázaro. Foi um prazer imenso. Queria agradecer de novo. Acho que assim, vocês estão assistindo aqui, provavelmente já conhecem o Lázaro, mas eu posso dizer, pessoalmente, posso dizer do trabalho que a gente fez juntos, o quanto que esse cara é realmente, enfim, não vou falar um palavrão aqui, mas é fogo, o quanto que esse cara é fogo. E não só pela história dele, incrível, que eu sempre admirei, mas também como mentor. Enfim, como conselheiro eu não conheço, mas tenho certeza, como mentor, que ele também enfim, uma pessoa maravilhosa e me ajudou muito. Então, queria agradecer aqui mais uma vez. Obrigado, Lázaro. Tamo junto, irmão. Eu que agradeço a confiança aí em mim e espero que a gente faça uma jornada aí. Quero te acompanhar por muito tempo. Vambora. Entendeu? Quero estar velhinho e você de cabeça branca, vendo o que você tá fazendo aí de história. Então tá bom. Galera do Padrinho Podcast, muito, muito obrigado pela audiência. Se inscreva no canal. E agora é o seguinte, surpresa. Vire membro do canal, surpresa, não é só inscrever. Você vai se inscrever e vai virar membro, que eu tenho certeza que vão ter conteúdos extremamente específicos. Vai ter gente boa ajudando a vocês. Não é só mais o Padrinho. Agora você vai ter, além de mim, gente boa ajudando a você a melhorar seu negócio. Obrigado, se inscreve no canal.